E olha, o governo de Donald Trump revogou os vistos americanos de Moser Júlio Tabosa Salles, secretário de Atenção Especializada à Saúde, e Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo brasileiro e atual diretor da OTCA. Segundo o secretário de Estado Marco Rubio, o programa Mais Médicos, vigente entre 2013 e 2018, teria sido um golpe diplomático inconcebível, palavras dele, no qual o Brasil, com intermediação da OPAS, teria pagado ao regime cubano pelos serviços de médicos enviados ao SUS, driblando sanções americanas e explorando profissionais de saúde de Cuba. O Departamento de Estado alega que o esquema enriqueceu a ditadura cubana, privando seus cidadãos de atendimento médico e configurando trabalho forçado. Diversos médicos relataram ter sido explorados. Vamos lembrar isso aqui, porque isso aconteceu entre 2013 e 2018. Você lembra daquele programa Mais Médicos que trouxe médicos cubanos para cá para reforçar o atendimento à saúde aqui? Ninguém sabia, mas eles só recebiam 10% do salário que o Brasil pagava para Cuba, porque o Brasil pagava esse valor para o governo cubano e o governo cubano é quem repassava para esses médicos que atendiam aqui. E o que foi descoberto depois é que esses médicos, esses profissionais, só recebiam 10% desse valor. E olha só, mesmo assim, eles não queriam sair aqui do Brasil, não. Porque muitos deles, inclusive, ficaram aqui no Brasil, fugidos do regime de Cuba, inclusive nem exercendo a profissão de médico. Muitos deles, como até o PH está lembrando aqui, viraram cuidadores de idosos, auxiliar, enfermeiros, enfim, não estavam exercendo a função, né? Porque ninguém queria voltar para lá. Tiveram a oportunidade de vir para cá e voltar para lá, ninguém quis. Inclusive, na época, eu até me lembro que o governo de Cuba obrigou todos eles, quando encerrou o programa Mais Médico, a voltar para lá, e muita gente nem quis, nem voltou, né? Olha só, Vânia, veja bem, é uma situação complicada que teve o apoio, o suporte da Organização Pan-Americana de Saúde. Isso ficou muito complicado. Na minha visão, seria mais ou menos um trabalho análogo à escravidão, porque muitos pessoas que em locais ermos, por exemplo, geralmente coloca as pessoas para trabalhar, dando alimentação e dando também apenas o pouso ali, e depois fica cobrando isso e as pessoas nunca pagam essa dívida. No caso de Cuba, foi mais ou menos parecido. Veja bem, os médicos vieram para cá, as famílias desses médicos ficaram em Cuba e eles tinham que trabalhar aqui e sem, inclusive, dar suporte para as famílias lá em Cuba. E, a partir desse momento, o que acontecia através do governo brasileiro e através da OPAS? Os médicos recebiam cerca de R$14.520, me parece, já no último mês, e passava apenas R$2.700 a R$3.000 para cada médico. O resto ia para o governo cubano. E essa denúncia não foi feita por Jair Bolsonaro, por Carlos Bolsonaro, por Eduardo Bolsonaro. Essa denúncia foi feita pelos médicos cubanos que denunciaram, inclusive nas organizações de direitos humanos. E esses médicos, então, se sentiram prejudicados porque não podiam nem trazer a família para cá e nem ficar com o dinheiro. Então, mais ou menos é isso mesmo. É um trabalho análogo à escravidão. Aí vem pessoas que ainda defendem essa questão desse acordo. Esse acordo seria bem feito se os médicos ficassem com todo o dinheiro e pudessem sim trabalhar livremente no Brasil, inclusive trazer as famílias. E aí, Márcio? Mariana, primeiramente eu quero falar para o Josiel que eu fico impressionado como que um brasileiro questiona o nome de um Plano Brasil Soberano. Aonde que dá um erro nisso? Ou seja, não quer nossa soberania? Tem que deixar claro, porque o que está acontecendo, nós não vamos nos curvar diante do que está acontecendo com os Estados Unidos contra nós. Mas é normal esse tipo de comentário, por quê? Porque nós estamos vendo bandeiras dos Estados Unidos ao invés de bandeira brasileira. Isso está acontecendo na Câmara dos Deputados Federais, isso está acontecendo em Câmara de Vereadores pelo Brasil, em Assembleias Legislativas pelo Brasil, nos estados, a bandeira dos Estados Unidos. Eu estive naquela manifestação lá da Praça Tamandaré, porque eu comento em 2 TVs e em 2 rádios. Então eu tenho que comentar pelo que eu vejo, não pelo que eu leio e pelo que eu assisto. Então eu fui lá em loco para ver. E
eu vi uma quantidade de bandeira dos Estados Unidos que eu fiquei impressionado. Então, o Brasil é soberano, sim, e nós não vamos nos curvar. De nada adianta o Trump vir com tarifário de 50%, já atacou PIX, visto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, os comerciantes da 25 de março, agora visto do Mais Médicos. Vamos entender os Mais Médicos de maneira didática, pedagógica e com verdade. Os Mais Médicos, evidentemente, que eles poderiam receber um pouco mais do que recebem, quanto está certo. De fato, o governo cubano, ele pega grande parte do salário deles. Agora, os Mais Médicos, eles salvam vidas nos lugares mais longínquos, nos rincões, onde os médicos brasileiros que formam faculdades brasileiras não querem ir. E os médicos cubanos vão, salvam vidas, combatem a desnutrição e dão o mínimo de apoio médico, hospitalar, laboratorial para essas pessoas. Outro detalhe, a medicina cubana, apesar de tudo que acontece em Cuba, por que Cuba é tão pobre? Porque existe um bloqueio econômico contra eles, imposto na crise dos mísseis, no início dos anos 60, onde Cuba apoiava a então União Soviética e colocou mísseis apontados em Cuba, no país Cuba, apontado para os Estados Unidos, Cuba que fica a mais ou menos 200 quilômetros ali de Miami. Então, Cuba hoje, ele é boicotado. Ele não pode comercializar com ninguém, por isso que Cuba é dessa forma. Mas mesmo assim, tem uma ortopedia fortíssima. Não, mas a questão não é nem essa não é a qualidade do serviço e a gente não está questionando, nem questiona, inclusive, a capacidade e a eficiência e a necessidade, inclusive, desse programa funcionar, mas de uma forma correta. O que tem trazido, o que trouxe essa discussão é que esse valor que o governo brasileiro pagava para que esses profissionais trabalhassem aqui não era repassado para os profissionais, era repassado para o governo cubano. Mas o que eu estou fazendo é contextualização. Eu estou contextualizando a nossa pauta, para as pessoas entenderem da importância. Eu não questiono exatamente o fato de você pedir para que os médicos cubanos ganhem mais. Eu acho que ninguém questiona isso. Ninguém. Pode ser o pessoal da extrema esquerda, que é o PCO. Eu acho que não tinha que passar nada para o governo cubano, tinha que dar integralmente para os médicos. Não, mas nós temos taxas, nós temos impostos. Não, mas imposto ele paga lá no país dele. Agora, para você pegar, você dá só 10% para o profissional. Então não tem como ser integral, porque tudo tem imposto, tudo tem taxa, né? E nós sabemos quem está aplaudindo, porque o pessoal fala do Haddad, chama de taxade, mas todo mundo aplaudindo o Trump. E vem mais taxação por aí, e o Eduardo Bolsonaro falou isso lá. E um detalhe interessante, Josiel, que nós não podemos deixar, vocês têm que se posicionar melhor. Vocês da extrema-direita, vocês que eu estou falando, quem é da extrema-direita. Não estou dizendo que a Mariana que o Josiel não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, os que são, aplaudem as taxações, porque o próprio Eduardo Bolsonaro falou, se o Brasil ficar uma terra arrasada, pelo menos eu me sinto vingado. É isso que acontece. E já que não ganharam as eleições, começa tudo lá. Tudo começa lá. Porque se eu perguntar para o Josiel só sim ou não, ele não vai responder. Se Bolsonaro vence as eleições de outubro de 22, essas taxações aconteceriam sim ou não? É claro que não. Pronto. Então é por motivo político, ideológico, eleitoreiro. Professor, agora, o senhor citou aí a questão de bandeira dos Estados Unidos em movimentos da direita, mas a esquerda tem a esquerda tem uma grande paixão pela bandeira vermelha, a bandeira comunista e a foice e o machado até hoje, ou seja, e isso a esquerda não critica, mas critica a bandeira dos Estados Unidos em movimento. Os Estados Unidos está sendo um ponto voltado para a questão de combater no Brasil muitas coisas que estão acontecendo nesse momento, inclusive a questão da liberdade de expressão. Por isso as pessoas acabam até levando a bandeira dos Estados Unidos, mas nunca abandonam a bandeira do Brasil. Nem o país do mundo é comunista, ele é socialista, comunista vamos não lá, existe. Vamos trazer o pessoal da Assembleia Legislativa de Goiás, porque a gente precisa trazer os destaques, né, do Parlamento goiano. Quem está lá para conversar com a gente a respeito desses destaques lá do Legislativo goiano é a Tiara Castilho, que já aparece aqui para a gente. Bom dia, Tiara, bem-vinda.
Bom dia, Mariana. Obrigada. Um bom dia para você que nos acompanha. Eu chego para falar da segunda sessão ordinária da semana, que aconteceu aqui no plenário Iris Rezende na tarde de ontem. Assuntos como infraestrutura, falta de energia elétrica em algumas regiões aqui do estado de Goiás e até aterro sanitário aqui de Goiânia ganharam destaques. E teve também votação importante. Acompanhe na reportagem de Murilo Santos. Deputados pediram à Goinfra intervenções em trechos urbanos de rodovias em Iporá, interior do estado. Solicitando à Goinfra, que é o Pedro Salles, que a gente possa fazer a instalação de redutores no trevo ali da saída para Goiânia, que já é uma avenida hoje com muitas empresas e muito movimento, para a gente evitar os acidentes. Estou fazendo essa solicitação aqui, que é muito importante para o trânsito e para a segurança da população do nosso querido município de Iporá. Estamos solicitando da Goinfra instalação de redutores ali no Instituto Federal de Goiás, Instituto Federal Goiano de Iporá, na GO 060, que é exatamente o local onde nós temos maior quantidade de acidentes, que coincide a saída do Instituto Federal junto à GO. No pequeno expediente, o deputado Léo Portilho pediu providências da Equatorial, empresa de energia, em Vicentinópolis, no sul do estado. A gente está com a demanda com a Equatorial, a empresa que falta muito com respeito com a gente. Só está dando os trabalhos lá, não cumpre as suas responsabilidades. Então aqui eu falo em nome da Equatorial para dar mais uma assistência para a gente. Hamilton Filho incentivou estudantes de Damolândia que estavam em plenário para a vida política. Nós queremos cada vez mais, vocês alunos, outros alunos que nos acompanham, que tenham realmente a sensibilidade da importância da participação na política. Eventualmente não apenas sendo candidato a qualquer cargo eletivo, mas ser cidadão participativo, que cobra, que reivindica, que dá sugestões, que faz críticas. E isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho. E Clécio Alves mostrou reportagem da Record sobre o aterro sanitário. Vereadores de Goiânia, acorda, sejam fortes. Se o cara está dizendo que vocês estão lá ameaçando ele, chantageando ele, que ele dê o nome, como ele falou aqui que tem a máfia do lixo, que está querendo que ele dê 10 milhões, a prefeitura de Goiânia gasta 3 milhões para botar o lixo e o resíduo aqui no aterro. É mentira, tudo desse homem é mentira. Na ordem do dia foram aprovados em segunda e última votação. Fila única para pacientes do SUS em Goiás, do presidente Bruno Peixoto, passaporte bovino para eventos culturais, do deputado Amaury Ribeiro, e o prêmio Jovens Escritores em Goiás, do deputado Antônio Gomide. Deputados pediram à Goinfra intervenção do estado. Solicitando à Goinfra, que é o Pedro Salles, que a gente possa fazer a instalação de redutores. E olha só, gente, a Procuradoria da Mulher aqui da Assembleia Legislativa promoveu mais uma ação durante esse mês de agosto por causa da campanha Agosto Lilás, que tem como principal objetivo falar da violência contra as mulheres e combater a violência, tanto física quanto emocional. Eu mesma acompanhei um café da manhã todo especial, reunindo também vereadoras de diversas cidades aqui do estado de Goiás. Veja só. Cerca de 50 vereadoras do estado de Goiás se reuniram na Assembleia Legislativa para o lançamento de cartilhas sobre como implantar uma Procuradoria da Mulher na cidade e sobre apoio às mulheres. A vereadora Maria do Monte, de Valparaíso de Goiás, falou do quanto é essencial o trabalho de uma procuradoria em cada município. Nosso município é um município que cresceu muito, nós temos mais de 200 mil habitantes, nós temos muitas demandas relacionadas às mulheres e vai ser de grande valia ali para nós. Durante o encontro, todas as 4 deputadas estaduais marcaram presença e falaram do trabalho da Assembleia Legislativa com relação à violência contra as mulheres.
Nós aqui hoje queremos, ao lançar a revista, possibilitar a todas as mulheres goianas, de todas as idades, de todas as cores, que elas sejam protegidas. Esse é o esforço das mulheres aqui no Parlamento goiano, das mulheres aqui na Assembleia. É uma rede de proteção que tem um objetivo só, a gente diminuir essa questão patriarcal, cultural, que faz com que a mulher seja diminuída em todo espaço que ela viva, doméstico, empresarial, dentro da sua comunidade, dentro dos espaços de poder, como na política. Isso só faz com que a gente queira trabalhar mais e falar mais sobre isso. E hoje é o momento da gente celebrar isso, os resultados que a gente já vem alcançando. Importante essa reunião, importante o lançamento de uma cartilha que vai servir de orientação para que não só as mulheres, mas os homens também saibam como tratar as mulheres. Ao longo de todo esse mês acontece a campanha Agosto Lilás, que tem como principal objetivo evitar a violência contra as mulheres. E aqui na Assembleia Legislativa, a Procuradoria da Mulher promove ao longo de todo esse mês ações voltadas justamente para isso, evitar a violência tanto física quanto a emocional. O homem, ele dá os primeiros sinais de desrespeito à mulher. E ela se cala, ela vivencia o sofrimento e ela não sabe, ela é capaz de passar a vida inteira sendo humilhada, sendo agredida e não sabe que tem um local que pode orientar. E eu sempre digo, se você salvar uma vida, você estará salvando o mundo. A procuradora da Mulher da Lego ainda destacou que a união entre vereadoras e deputadas é essencial para que ações de combate à violência cheguem a todos os municípios. As procuradorias que já foram implantadas em muitos municípios do estado, continuamos implantando outras procuradorias para que seja o primeiro local de acolhimento para as mulheres vítimas de agressão. O evento teve como objetivo fortalecer a rede de apoio e articulação entre parlamentares municipais, além de compartilhar experiências e boas práticas no enfrentamento à violência doméstica. Essa expansão para os municípios é importante. Primeiro, para dar o amparo para as mulheres, assistência jurídica, encaminhamento para a delegacia. Às vezes as mulheres não têm coragem ou são submissas a situações que dificultam que elas estejam procurando o amparo da Polícia Civil. E olha só, o deputado Hamilton Filho, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, deve comandar mais um encontro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que acontece na sala da CCJ. Às 10 horas da manhã, aqui no plenário Iris Rezende, tem a última sessão ordinária dessa semana. Também às 10 horas da manhã, só que no Salão Nobre, acontece uma missa para servidores e visitantes aqui da Assembleia Legislativa. Essa é uma missa que acontece mensalmente e dessa vez terá como tema o Dia dos Pais. E hoje à noite, às 7 horas, o deputado Ricardo Quirino promove uma solenidade aqui no plenário para homenagear advogados e estudantes do curso de Direito aqui do estado de Goiás. Essas são as principais informações da manhã de quinta-feira. Mariana, volto com você no estúdio. Até amanhã. Tchau, tchau. Um bom dia para todos que nos acompanham. Bom dia, Tiara. Brigadão para você. Até amanhã, então.